Olá, galera, olha aqui a gente novamente em nossa quarta aula. Essa aula hoje é uma aula revisional, aula de histologia vegetal voltada para a galera do terceiro ano do ensino médio do Colégio Padre Viana. Então a gente vai ver aqui tudo que a gente viu naquelas 3 aulas anteriores, certo? Até que enfim nós chegamos aqui à semana de avaliação, vocês tanto esperavam, ok? Está aqui o professor Carlinhos Pitu para esclarecer algumas dúvidas que vocês venham a ter. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá bem ligeirinho, sem perder tempo. Os tecidos vegetais, a histologia. Quem são esses tecidos? Os tecidos vegetais, pessoal, são aqueles que possuem células com diferentes funções, certo? Tipo, aqui nós temos os tecidos meristemáticos ou embrionários, e aqui nós temos os tecidos adultos ou permanentes. De uma forma geral, a classificação dos tecidos vegetais é essa, certo? Quem são esses tecidos embrionários ou meristemáticos? Esses tecidos embrionários são os tecidos que são responsáveis pelo crescimento da planta. Entre eles, nós temos os meristemas primários e os meristemas secundários. Quem são esses tecidos adultos? São tecidos que são responsáveis pela manutenção do vegetal, certo? Com relação à questão das células, o que é que a gente pode falar com relação às células? As células desse tecido aqui, dos tecidos embrionários, são células indiferenciadas, porque têm o potencial de se transformar em outros tipos de células, em especial as células dos meristemas primários, certo? Se formam o quê? Esses meristemas vão formar esses tecidos por diferenciação. O que seria essa diferenciação? Essa célula vai e se diferencia formando esse tipo de tecido. Nos tecidos secundários, nos meristemas secundários, existe um processo chamado desdiferenciação. O que seria essa desdiferenciação? Quando a célula vai e se transforma em um tipo de tecido e depois ela retorna ao seu estágio inicial justamente para se transformar em outro tecido. Então, esse é o chamado desdiferenciação. Então, existem esses dois tipos de tecidos, né, que têm essas células, e existem esses tecidos adultos, que são células, como o próprio nome já está falando, permanente, células adultas, ok? Vamos lá, detalhando cada um deles aqui. Os tecidos meristemáticos primários, ou meristemas primários, quem são? Nós temos a protoderme, também conhecido como dermatogênio, que tem a função de produzir os tecidos de revestimento da planta, da plantinha nova, beleza? Nós temos o meristema fundamental, provavelmente aqui a imagem vai estar cobrindo, mas você sabe que aqui vai ser meristema fundamental, também conhecido como periblema, que tem a função de quê? De produzir células que vão, tipo, preencher o vegetal. Nós temos o procâmbio, que é também conhecido como pleroma, responsável pelos tecidos de xilema e floema primários, cuidado com isso, primários, que são os tecidos de condução. E aqui nós temos o caliptrógeno, ou caliptrogênio, certo? Que é essa partezinha aqui, que a gente falou aonde? Lá na raiz do vegetal, falei na aula anterior. Aqui nós temos os meristemas secundários, que formam-se por desdiferenciação. Quem são esses meristemas secundários? Nós temos o câmbio, perfeito, ó. Aqui é o câmbio. E nós temos voltando, o felogênio, certo? Quem é o felogênio e quem é o câmbio? O câmbio, minha gente, é responsável justamente porque fica na parte mais interna, enquanto que o felogênio fica na parte mais externa. Eu estou falando e tu vai analisando um caule, porque é melhor para você entender, no caso vai ser um caule. O câmbio é responsável pela formação para dentro do xilema, para fora do floema. Depois desse câmbio, com essa junção de xilema e floema, nós temos o felogênio, que para dentro vai formar a feloderma, para fora vai formar o suba. Então a gente não vai, logicamente, detalhar aqui, certo? Esses tecidos, mas a gente sabe que tem essas funções aí, aqui de revestimento, certo? Aqui no felogênio tem a função de revestimento, e aqui no câmbio tem a função de formar aquilo que vai ser responsável por conduzir os nutrientes, certo? Então vamos aqui, ó. Os tecidos adultos ou tecidos permanentes, quem são? Os tecidos de proteção, sustentação, condução e de preenchimento. Ai, Carlinhos, mas tu falou anteriormente nos tecidos que são voltados para a secreção, exato. Mas a gente vai ver lá na frente que são os fito-hormônios, beleza? Então tá aqui, ó.
Tecido de revestimento ou proteção. Qual é a função desse tecido? Formar tecidos que vão compor, certo? Essa proteção, esse revestimento do vegetal. Quem são esses tecidos? Epiderme e suber. É importante salientar que aqui nós temos aqui, ó, as nomenclaturas vivo ou morto, beleza? Então, a epiderme aqui é um tecido vivo, geralmente de unistratificado e de células aclorofiladas. Muita gente deve imaginar que ele é responsável pela fotossíntese do vegetal, mas não é isso aqui, beleza? Nós temos os tecidos de sustentação. Quem são esses tecidos de sustentação? O próprio nome já está dizendo, sustentam o vegetal. Quem são? Colênquima, que vai ser vivo, e o esclerênquima, que vai ser morto. É importante salientar aqui, galerinha, que esse colênquima aqui, ele tem a função de sustentação, mas não perde a flexibilidade do vegetal. Ok? Lembrem que tem vivo, morto, vivo, morto. Tecidos de condução de seiva. Quem são esses tecidos de condução de seiva? Xilema e floema. O xilema vai ser um tecido morto, certo? E o floema vai ser um tecido vivo. Porém, essas células do floema são células que não têm núcleo. Então, precisa de células, certo? Que vão, dar suporte para elas, vão manter elas vivas, que são as células chamadas células companheiras. E aqui, por último, nós temos os tecidos de preenchimento ou de parênquima, né? Ó, preenchimento já está dizendo, vai preencher alguma coisa, vai ocupar espaço. Quem são esses tecidos? Nós temos o parênquima clorofiliano. Quem é esse parênquima clorofiliano? Pessoal, cuidado para você não confundir. Esse parênquima clorofiliano é responsável pela fotossíntese e também é conhecido como clorênquima. Cuidado para você não confundir com colênquima, que é de sustentação. O parênquima amilífero ou de reserva, o próprio nome já está dizendo, vai o que estocar alguma coisa, algum nutriente. O parênquima aerífero, que é um parênquima, que é um vegetal que vai ter uma certa quantidade de ar, tá entendendo? Então, esse ar é justamente típico de quê? Daquelas plantas que são aquáticas, que ficam flutuando. E aqui nós temos o parênquima aerífero, que é um parênquima que é cheio de água. É mais típico de quem? Daquelas regiões de escassez de água. Beleza? Então tá aqui, ó, de uma maneira bem básica, mostrando aqui os tecidos. E agora a gente vai falar de uma maneira bem básica na resolução do exercício. Não existe uma revisão melhor do que a questão da questão de resolução do exercício. Então vamos aqui, ó. Considerando a histologia vegetal, ciência que estuda os tecidos biológicos vegetais, é errado. Olha aqui, ó, cuidado com isso, é errado. Os tecidos de revestimento dos vegetais são hipoderme e endoderme. Minha gente, onde foi que a gente falou de hipoderme e de endoderme? Qual foi a vez que a gente falou? Nenhuma. A gente já sabe de cara que a alternativa aqui vai ser a ser marcada, vai ser a letra A. Ela vai ser errada. Vamos olhar as demais, né? Os tecidos de condução dos vegetais, xilema e floema, perfeito. Os tecidos de sustentação dos vegetais são colênquima e esclerênquima, perfeito. Colênquima já sabe que é vivo e aqui já sabe que vai ser morto. Letra C, os meristemas são responsáveis por formar os tecidos da planta, perfeito. Letra E, os tecidos que atuam no armazenamento de substâncias, na fotossíntese, olha aí, armazenar substâncias, fotossíntese, transporte de substância. Não está errado, não? Eu acho que não. Sabe por que não está errado? Porque lembra que eu falei que algumas células vão compor outros tipos de tecido com outras funções? É justamente o que acontece. Existem células que são células parenquimáticas e essas células vão formar tanto o xilema como o floema. Lembra que eu falei lá? Então, eles participam, por incrível que pareça, dessa função. A curta distância são os parênquimas. Perfeito. Alternativa A. Acertou quem marcou a alternativa A. Vai dando um pause nas questões aí. Né? Dá uma pausazinha nas questões. Tenta resolver e vai seguindo a explicação. Próxima. O FU. Sendo colênquima, esclerênquima, xilema e parênquima clorofiliano, é correto dizer que letra A, 1 e 2, está aqui 1 e 2, colênquima e esclerênquima, são relacionados à sustentação do vegetal. Cuidado que aqui é para você marcar errada. 1 e 2 são relacionados à sustentação dos vegetais? São sim.
colênquima e esclerênquima, vivo, morto. B, 3, está aqui o xilema, localiza-se no caule, na raiz, não aparecendo nas folhas. O que é que vocês acham? Tem xilema ou não? Se lá na folha acontece a fotossíntese, pessoal, por que é que ele não tem que ir até a folha? Deixa a água e sais minerais. Então eu acredito que isso aqui vai estar errado. Vamos analisar as demais. C, 1 é formado por células vivas, perfeito. E 2 por células mortas, ok. Letra D, 4 localiza-se nas folhas. Quem é? Parênquima clorofiliano, perfeito. Na forma de parênquima palissádico, sim. Nós temos o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, certo? Vamos lá. O 4, que é o parênquima lá novamente, tem função principal a fotossíntese. Acertou quem marcou a letra B, porque 3 localiza-se no caule e na raiz, não aparecendo nas folhas, que de fato aparece sim nas folhas, que é o xilema. Sobre o esquema a seguir, são feitas algumas afirmações. Quais são essas afirmações? Vamos lá. O esquema representa o tecido vegetal de sustentação. Quem é o esquema? Isso aqui, vamos olhar, olha aqui, ó. Pessoal, placas crivadas, olha aqui, ó, placas crivadas. Células companheiras, falei anteriormente no floema, que é uma célula nucleada que precisa de uma célula companheira. Então aqui já vai ser floema, a gente já sabe disso. Tecido adulto de quê? De condução. Então aqui o esquema 1 representa o tecido de sustentação. O que é que vocês acham? É um tecido de sustentação? Letra 2. Nesse sistema movimenta-se uma solução orgânica onde predominam açúcares solúveis. Perfeito. 2 está corretíssima. Vamos já voltar para 1. 3. Esse tecido está presente em todos os vegetais terrestres? Não, pessoal. A gente sabe que eles não estão presentes em todos os vegetais. Né? Se for pegar a classificação das plantas, lá você vai ver que não está presente. 4. A movimentação de solução orgânica nesse sistema faz-se da região mais concentrada para a menos concentrada. Perfeito. Porque depois que acontece lá a fotossíntese, é fabricada aquela solução e vem deixando na parte que está menos concentrada. Então, isso aqui vai estar correto. 4 vai estar correta, certo? E o 2 também vai estar correta. O tecido aqui é um tecido de sustentação? Não, porque a gente sabe que é um tecido de condução. Perfeito? Então, acertou quem marcou a alternativa B. Certo? Ó, 2 e 4. Marquem aí, ó, 2 e 4. Próxima questão. O esquema a seguir refere-se a um corte transversal de uma folha vegetal em que estruturas histológicas foram indicadas pelos números de 1 a 5. Aqui não tem, pessoal. Ó, mas aqui seria o 5, certo? Ó, na realidade, isso aqui seria o quê? Um estômato. Aquela estrutura que é responsável pela transpiração da planta, né? Respiração, transpiração, enfim. Vamos lá. Em relação a esse esquema incorreto, afirmar que, vamos lá, 5 está aqui, que é um estômato, depende do turgor das células. Turgor, pessoal, é aquela questão do inchaço, ou não, da célula. Então, quando ele está bem inchado, a célula se abre. Quando ela não está muito inchado, na célula não, no caso o estômago se fecha. Então, 5 depende do turgor das células para o seu funcionamento. Perfeito, correto, é um estômago. 4, quem é o 4? Contém estruturas, está aqui o 4, ó. Contém estruturas responsáveis pela condução de seiva. Lógico, está aqui, ó. Olha os espaços aqui, ó. Provavelmente o que, ó? Células, né, responsáveis pela questão da condução. É assim, ó. Então, contém estruturas responsáveis pela condução de seiva? Perfeito, também está correto, certo? Olha aqui, ó. C. 3 é o principal tecido fotossintético. Cadê o 3? Esse aqui. Esse 3 aqui nada mais é do que o clorênquima, responsável pelo quê? Pela fotossíntese. Também está perfeito, né? É um parênquima aqui, ó. Parênquima clorofiliano ou clorênquima. D. É um epitélio com 2, está aqui, o 2. É um epitélio com capacidade de renovação, gente. Aqui nós temos células indiferenciadas para poder acontecer a renovação. Se eu chegar aqui numa planta e fazer um corte, né? Eu fizer um corte numa planta, o que é que vai acontecer?
essa planta posteriormente vai ter uma espécie de uma cicatriz. Quem faz essa cicatriz são as células de preenchimento, as células parenquimáticas. Então aqui, ó, eu acredito que não. Vamos para aqui, ó. É uma estrutura de proteção? Sim, perfeito. Isso aqui é o quê? A epiderme? Não, é aquela camadazinha, a película, que é chamada de quê? De cutícula, formada de cutina. Acertou quem marcou a letra D. Perfeito? Próxima. Com relação aos tecidos vegetais, pode-se dizer que, vamos lá, a cutina é uma substância impermeabilizante encontrada nas células do Suber, pessoal. Célula do Suber? Não, você vai encontrar na epiderme. O Suber é morto, lembra? B. Lenticelas e estômatos são estruturas encontradas como anexos da epiderme, cuja função é permitir as trocas gasosas do vegetal com o meio. Logicamente, eles têm funções fisiológicas equivalentes. Vamos aqui, letra C. O lênio ou xilema é responsável pelo transporte nos vegetais, sendo formado principalmente por vasos liberianos. Pessoal, é aquilo que eu disse a vocês. Carlinhos, eu só preciso pegar xilema e floema? Não, porque você pode pegar alguma questão, está aqui a prova de uma questão que a gente pegou. Lênio ou xilema é a mesma coisa que vasos lenhosos. E floema é a mesma coisa que vaso liberiano. Então, o vaso liberiano se encontra no floema. Está errado, certo? Vamos aqui, ó, que você não marca. D. O câmbio é uma modalidade de meristema secundário responsável pelo espessamento do vegetal. O que é que vocês acham? Certo? Aqui tá perfeito, né? Ó. Vamos ver. O parênquima clorofiliano é fundamental à sobrevivência do vegetal, sendo, portanto, amplamente distribuído no caule na raiz. Você vai fazer fotossíntese na raiz, certo? Então ficamos aqui. Vamos analisar direitinho a letra B, que é essa, e a letra D. Câmbio é uma modalidade de meristema secundário responsável pelo espessamento do vegetal. Ok, agora vamos olhar essa. As lenticelas e estômatos são estruturas encontradas como anexos. Opa, tá aqui, ó, não olhamos direito, ó. Anexos da epiderme. Não, os estômatos são da epiderme. Agora, as lenticelas não são da epiderme, são do Suber. Perfeito? Então, acertou quem marcou também a letra D. Tá vendo aí, ó? Cuidado, que se a gente não tiver, a gente perde uma questão. Vamos aqui para essa questão da Olimpíada Brasileira de Biologia. Ok, vamos lá. Plantas jovens e muito semelhantes foram de início cultivadas no meio nutritivo sem a presença de nitrogênio. A partir de determinado momento foram regadas com uma solução de nitratos em que o elemento nitrogênio era radioativo. A intervalos regulares retiraram-se algumas plantas e investigou-se nelas a presença de matéria radioativa em cortes realizados nas raízes e na folha. O quadro abaixo resume os resultados obtidos. Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui é como se tivesse assim, ó. Seiva bruta é isso aqui, certo? A condução disso aqui, ó. Ó, isso tudo. E é porque não está separado, mas essa seiva elaborada é daqui, ó. Perfeito, ó. É daqui. Do mesmo jeito aqui em cima. Seiva bruta na folha é isso aqui, ó. Menos, menos, mais, mais e mais. Perfeito? Então vamos olhar aqui, ó. O tempo em horas. Aqui na raiz e aqui você tem na folha. Onde é que você vai encontrar, ó? Vamos lá aqui. Após a análise dos resultados, foram feitas as afirmativas abaixo. O nitrogênio, fazendo parte da seiva bruta, você vai encontrar o nitrogênio tanto na seiva bruta como na seiva elaborada, viu? Porque na seiva bruta ele vai estar na forma inorgânica. E na seiva elaborada ele vai estar na forma orgânica, porque é uma seiva orgânica. Vamos lá. O nitrogênio, fazendo parte da seiva bruta, passou através do xilema das raízes até as folhas. O que é que vocês acham aqui, ó? Aqui, ó. O nitrogênio, fazendo parte da seiva bruta, passou através do xilema das raízes até as folhas. Perfeito. Ok? O 2.
O elemento nitrogênio encontra-se sobre a forma orgânica no xilema. Mentira. Olha aqui, ó. Mentira. Ele vai encontrar sobre a forma inorgânica porque o xilema conduz a água e os sais minerais. Ok? Vamos aqui, ó. 3. Após a realização da fotossíntese, fazendo parte da seiva elaborada, o nitrogênio passou através do floema das folhas até as raízes. Aqui, ó. Após a realização da fotossíntese, né, subiu lá para a folha, teve a fotossíntese, aí agora o nitrogênio está fazendo parte de quem? Da seiva elaborada, perfeito. Ele passa de onde? Através do floema, exatamente, porque a seiva é elaborada, das folhas às raízes. Quando eu digo as raízes, é saindo das folhas para diversas partes da planta. Também está correto. No floema, o nitrogênio encontra-se sob a forma mineral. Mentira, não é. Ó. O nitrogênio sob a forma mineral vai ser encontrado no xilema, nos vasos lenhosos. Então, acertou quem marcou a alternativa. Qual é? 1 e 3 aqui. A letra B. Pessoal, se a gente for trazer questões aqui, certo? Vamos trazer inúmeras questões e a gente sempre vai ter alguma coisa para comentar com vocês. Eu trouxe a maior quantidade de questões possíveis, contemplando os tecidos todos, e para mim, um prazer maior do mundo, né? Tá poder contribuindo com vocês aí. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês já sabem, né? Crítica também, a gente aceita. Vem no PV da gente, entre em contato com a gente e dá um alô. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.